Uma mulher morreu após ser brutalmente espancada no Guarujá, litoral paulista. Os agressores disseram que ela teria sequestrado crianças para rituais de magia negra. Era só um boato, mas eles agiram assim mesmo. Uma multidão tentou linchar um casal em Araruama hoje à tarde. O motivo seria uma publicação numa rede social que viralizou em um aplicativo de mensagens. A publicação dizia que um casal estaria sequestrando crianças na região. E o pior, só não aconteceu com esse casal porque a Polícia Militar e a Guarda Civil chegaram a... Olha, essa manifestação aconteceu em Caxias. Os moradores estão desesperados, apavorados com essa onda de boatos de que crianças estão sendo raptadas. I'm not going to give you a question. You are fake news. Sir, go ahead. Os veículos de comunicação pelo mundo preparam uma ofensiva contra a divulgação de notícias falsas ou deturpadas. Há 3 dias da eleição presidencial francesa, a Procuradoria de Paris decidiu apurar denúncias de que a candidata da extrema-direita teria espalhado notícias falsas. Desde o momento em que o jornalismo aparece, ele é acossado, ele é imprensado por 2 questões que, em geral, recebe forte crítica da sociedade e mesmo dos jornalistas profissionais. Que 2 questões são essas, né? A primeira é essa que você abordou, a questão dos boatos e das notícias falsas. Desde que o jornalismo existiu, isso se coloca. As notícias falsas. Vou dar um exemplo para você que o professor Nelson Traquina nos aponta no seu volume 1 das teorias do jornalismo. Ele conta para a gente ali que a primeira entrevista jornalística publicada no jornal foi uma entrevista falsa. A mãe de todas as entrevistas já era uma mãe falsificada, era uma barriga de aluguel. Por quê? Qual é essa entrevista que ele conta pra gente, né? Que foi a entrevista que um papa deu para um jornal norte-americano. Muita gente sabe, independente de ser católico ou não, que é muito raro um papa dar entrevista para qualquer jornal, para qualquer meio de comunicação. Aquilo que o Gerson Camarote da Globo News conseguiu, aquilo é um grande feito jornalístico. Portanto, assim, a primeira entrevista que se tem, né, na história da imprensa publicada já foi uma notícia falsa. Estou falando do século XVIII nos Estados Unidos, né? Assim, no momento de aparecimento do jornalismo informativo, nessas formas que a gente conhece, né? Da notícia, da reportagem, da entrevista, o aparecimento do repórter, o aparecimento da primeira página. Porque a gente, às vezes, assim, quando não se tem essa perspectiva histórica sobre a questão do jornalismo, a gente pode ficar achando que a internet está avacalhando ou acabando ou matando o jornalismo, né? Na verdade, isso teve desde o princípio do jornalismo. Notícia falsa não é novidade, boato não é novidade. Ontem mesmo a gente conversava aqui sobre como pessoas no começo do século XX, aqui no Rio de Janeiro, se revoltaram com a perspectiva de serem vacinadas, né? Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 1900, na primeira década do século XX, 1904, 1905. E como hoje isso se mantém. Idosos que não querem se vacinar contra a gripe, porque acreditam que vão pegar uma doença se vacinarem. Porque assim, quando a gente pensa em fake news, né, alguma coisa que é uma notícia falsa, a gente tem que obrigatoriamente lembrar da história do jornalismo, né? Se a gente volta à história do publicismo, por exemplo, em que o jornalismo era feito por partidos políticos, né? Então eu tinha o meu partido político, você tinha o seu partido político. Eu falava mal do seu partido político e você falava mal do meu partido político. Isso já era a ideia de fake news, né? Lembrando que fake news é sempre bem próximo da política, então era uma estratégia de atacar o outro. E hoje, com as redes sociais, com a grande visibilidade na pós-modernidade, isso parece ser uma novidade, mas de verdade não é, né? Isso ganhou uma nova dimensão, isso foi ressignificado, porque as pessoas automaticamente compartilham, né? O ato de compartilhar, próprio da fragmentação da era digital, você nem lê uma matéria, você acaba compartilhando. Infelizmente, é uma tendência, está crescendo realmente muito. A gente faz aqui, em média, de 3 a 4 registros por semana de boatos, né, que as pessoas colocam sem a menor preocupação de estarem colocando uma notícia falsa.
e também não só de boato, como eu digo, mas também de informações falsas, o que gera problema não só para a polícia, mas como para toda a imprensa e para as pessoas em geral. O que acontece? Com o uso da rede social, com o aumento da rede social, as pessoas às vezes não fazem de propósito, elas recebem uma informação e acreditam piamente que aquela informação é verdadeira. E acaba que com essa comunicação mais rápida, né, via tanto o WhatsApp como rede social, acaba encaminhando, né, compartilhando com terceiros umas notícias que seriam falsas e não verdadeiras. Isso acaba prejudicando a polícia, a sociedade como um todo, né, principalmente a sociedade, e até mesmo a parte jornalística, porque a imprensa ela acredita que aquilo ali também seja verdade e também muitas vezes fala, né, sobre aquilo que não, na verdade não aconteceu. O mundo hoje, a tecnologia avançando, você está construindo novas redes. A sociabilidade, aquele paradigma clássico lá do McLuhan, do emissor, mensagem, receptor, já era. Porque hoje o receptor emite e a mensagem é um fluido. Então, assim, não tem muito jeito. Mudou. O paradigma do jornalismo mudou. Primeiro teve essa grande abrangência que a internet traz na vida humana, uma capacidade de mudança realmente muito abrangente por todo o planeta, né, por toda a humanidade. A internet teve essa capacidade, né? Então, primeiro essa questão da abrangência, você engloba toda a humanidade, né, todo o globo terrestre, e além da questão da abrangência, a questão da intensidade dessas mudanças que a internet traz. Então são dois pontos, né? A abrangência, que é o mundo todo abrangido por essa transformação que as tecnologias digitais estão impondo, né, à humanidade, e a intensidade dessas abrangências. A notícia falsa ela vai existir porque tem gente que se beneficia dela, né? O boato, a informação pela metade, ela beneficia as pessoas. Entende? Há casos, por exemplo, beneficia até quem quer gerar um medo, gerar um pânico, por onda, por brincadeira, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa vai continuar existindo, mas eu acho que a única forma de você tentar combater e reduzir os efeitos danosos que isso traz, e são muitos os efeitos danosos, você pode, por exemplo, se não tiver checagem de informações, uma mesma coisa pode ser replicada várias vezes, como aconteceu aqui, que a gente checou uma informação dada sobre a reforma trabalhista, um dado que era dado por pessoas a favor da reforma trabalhista, e aí não interessa se você é contra ou a favor. O que você importa é qualificar o debate público. Então, eu acho que o jornalismo precisa ser ressignificado, justamente porque hoje a notícia não sai de dentro de uma redação para fora. Ela vem de fora para dentro e precisa ser devolvida para fora. Então, acho que o papel do jornalista aí é mais importante ainda, porque como blindar todas as informações que vêm de fora, transformar isso num discurso ético, social, e devolver isso para a sociedade de forma correta. O jornalista, nesse sentido, ele precisa estar potencializado. E eu acho que só pela educação, pela profissionalização que começa em sala de aula, né? Quando a gente tem uma luta grande sobre o diploma de jornalista, eu acho que isso também contribuiu muito para que essa fragilidade do jornalismo viesse à tona, mas insisto, onde há um problema, há também uma oportunidade sim, e o jornalismo precisa ser ressignificado nesse sentido. Em casos mais graves, óbvio, desmentir um boato, desmentir uma notícia não verdadeira, desmentir um fato plantado é fundamental para você, às vezes, salvar uma vida de uma pessoa. Aquele caso da menina do Guarujá, por exemplo, que foi espancada. E essas coisas nos grotões do país, isso acontece. Por isso que disseminar uma cultura de checagem, para que, por exemplo, você tenha uma agência de checagem de informações no Piauí, que você tenha no Amazonas, porque tem jornalista qualificado nesses lugares, mas precisa que chegue neles, né, uma cultura de checagem para que eles espalhem isso de forma local, entendeu? Eu quero dar um exemplo muito
Um exemplo que acontece muito aqui na delegacia são casos de páginas no Facebook, comunidades criadas no Facebook, tipo Realengo News, Bangu News. São exemplos, tá? Em que as pessoas, sem saber se aquilo ali é verdade ou não, colocam a foto de uma pessoa falando, ó, esse cara, bota a cara da pessoa, está estuprando crianças na região de Realengo, por exemplo. Aquilo ali não é verdade. E o cara pode ser linchado e morto a qualquer momento. Então ele vem à delegacia, faz o registro. Só que a gente, infelizmente, não tem o poder de dar segurança para esse cara, para essa pessoa, em todo lugar que ele vai. O que a gente faz? A gente faz o registro para que ele vá, né, até o administrador dessa página, que muitas vezes a gente não consegue essa informação rápida, porque o Facebook, o Instagram, né, e até o WhatsApp, que são a mesma empresa, eles demoram muito a fornecer a quebra de sigilo de dados dos administradores, né, dos perfis. Enquanto isso, essa pessoa fica correndo um grande risco de ser morto. É fundamental que a gente dê importância para essas vozes. São essas vozes de realidades locais que fazem, de fato, o jornalismo. O que acontece é o lugar de fala que essas pessoas estão. Porque de que forma esses moradores, colaboradores, poderiam construir socialmente uma notícia? Se eles trouxessem à tona esta informação, determinada informação, e levassem para um profissional jornalista. Não que aquele fórum, a partir daquele fórum, aquilo virasse uma grande questão, e aí fizesse, inclusive, com que as pessoas tomem decisões como linchamento, como que as pessoas tenham xingamentos nas redes sociais, né? O discurso do ódio está sempre muito próximo, porque a gente naturalmente quer condenar e a gente quer julgar, e a gente, cidadão comum, eu acho que o jornalista é essa pessoa preparada para separar o joio do trigo, para saber que fontes buscar para checar determinada informação. Então eu acho que todos esses agentes sociais são muito importantes, né? Todas as páginas de Facebook são bem-vindas, desde que a gente tenha um filtro chamado jornalista para poder desaguar essas questões. E a sociedade, historicamente também, delegou ao jornalismo informativo esse papel de mediação social entre o quê? Né? Entre o público e o acontecimento. E aí você tem uma forma de produção de conhecimento sobre, né, os acontecimentos, sobre a realidade social, que é chamada de jornalismo, com a sua linguagem acessível e fácil, né, para a grande compreensão do público, que é a forma da notícia, a forma da reportagem, é a notícia mais aprofundada, né? Que aí leva, né, esse papel de mediação entre o acontecimento e a sociedade. Esse é o papel do jornalismo, de fazer esse papel de mediação, né, social. Né? E o último ponto também, né, eu acho que é importante, né, que é muitas vezes você judicializar esses casos e ir para a justiça. A pessoa que joga um boato, se essa pessoa joga um boato sabendo que aquilo ali é boato, que é falso, e fazendo de propósito, com vontade, com dolo de colocar aquele boato na rede social, essa pessoa ela comete o crime. E dependendo do contexto, ela vai responder pela difamação, pela injúria ou pela calúnia, né? Agora, a pessoa que já compartilha aquele boato, né, mas achando que é verdade, por exemplo, fulaninho de tal matou a menina menor de idade. A pessoa que fez aquilo, sabendo que era mentira, ela vai responder. Mas as pessoas que compartilham, às vezes elas compartilham porque elas acham que é verdade. E elas querem ajudar, mas não estão ajudando. Entendeu? Então, essas pessoas que compartilham, elas não cometem crime. Elas podem cometer, sim, um ilícito civil, né, e responderem por danos morais, seja materiais, mas, assim, penalmente elas não respondem. Porque elas precisariam ter o dolo de difamar, de injuriar ou de caluniar. Boa noite, gente. Eu me chamo Carlos, né? Fiz questão de estar postando esse vídeo com essa camisa vermelha e com esse boné aqui, ó. Essa camisa e esse boné, ao qual, outra hora, está circulando fotos minhas por toda a cidade do Rio de Janeiro, como eu tivesse feito algo de errado, como eu fosse um sequestrador de crianças, como eu fosse um estuprador,
Entendeu? Eu venho aqui a público publicar esse vídeo para mostrar que isso é mentira, isso é uma farsa, entendeu? Que estão inventando, entendeu? E que estão acabando com a minha vida. Eu não sei quem fez isso, quem começou isso, eu só quero falar que isso é uma mentira. Porque se eu, Carlos, fosse bandido, fosse assaltante, ó, eu não procuraria a polícia. Eu já tomei todas as medidas legais e cabíveis na forma da lei para que essa pessoa venha a ser presa e punida. E pague por isso que está fazendo eu e toda a minha família passar. Está aí, ó, minha família toda sofrendo, meus filhos sofrendo. Está aqui, ó, a minha filha aqui, ó. Dá aqui, ó. Está aqui, ó, a minha filha, ó. Está vendo ela aqui, ó? Eu não posso mais levar ela num parque de diversão. Eu não posso levar ela no shopping. Eu não posso levar ela numa pizzaria. Porque a minha vida está ameaçada por causa de uma mentira, uma calúnia. Pessoas que se escondem atrás de uma rede social, que fazem isso com pessoas como eu, como pessoas de bem, não é o primeiro caso, e eu sei que não vai ser o último. Agora, você aí, ó, que está compartilhando essa mentira, você que está compartilhando essa mentira, quero ver você ter coragem de compartilhar a verdade. A verdade é essa. Eu sou homem de bem, eu me chamo Carlos, eu não sou estrupador, eu não sou ladrão de criança, eu não mato criança. Tá aqui, ó. Compartilha a verdade, porque é fácil chegar uma fotinho aí no teu telefone e você mandar pro outro amiguinho, pro grupinho e para não sei o quê. Tá me entendendo? É fácil. É fácil você julgar sem conhecer a pessoa, sem saber a verdadeira história, sem responsabilidade nenhuma. Tá me entendendo? E você aí também, ó. Eu desafio você e qualquer um aí, ó, que tá falando aí que vai me matar aí, que vai fazer, que vai acontecer. Eu te desafio você chegar até a mim. Eu te desafio você chegar até mim. Sabe por que eu te desafio? Porque é o Deus que eu sirvo. Ele é o justo, é o Deus do impossível, é o Deus que não falha. Ele nunca vai deixar isso acontecer. Porque isso é um homem de bem que está falando. Não é um bandido, não é um estrupador, não é um ladrão de carro. Eu sou trabalhador. Eu tenho família. Eu estou impedido de estar vivendo com a minha família por causa de mentiras, de calúnias. Que pessoas sem responsabilidade ainda compartilham esse tipo de coisas.